trazer um assunto justamente da cultura védica. E é um assunto que a gente vai encontrar isso em outras culturas, mas que estou trazendo este conceito védico, mas nós vamos ver isso de outras maneiras também, com outros nomes, que é, vou colocar o nome dentro dos Vedas, que são os Bhutas, talvez vocês nunca tenham ouvido falar desse nome, Bhutas, são energias sutis, que nos impactam e que estão relacionadas aos pensamentos das pessoas e que na visão teosófica é chamado de formas pensamento e que dentro da visão mais taoísta, mais chinesa, nós vamos falar isso da preocupação com essas energias dentro do Feng Shui, especialmente dentro do Feng Shui, a preocupação que as pessoas têm com a energia das situações e dos ambientes. Então, voltando à cultura védica, Buda, ele é muito falado dentro dessa visão. Inclusive, nos textos de psiquiatria, dentro da medicina ayurvédica, existe um capítulo dentro dos tratados de Ayurveda, existem vários estudos e se fala muito da doença mental com uma interferência desses padrões de pensamento que ficam impregnados nas pessoas e nas situações. Então, do que se trata isso? Então, dentro dessa visão, os Bhutas, ou formas pensamento, eles são uma espécie, a gente poderia chamar de energias sutis que vão ficando impregnadas e que se por ressonância, elas vão criando uma espécie de conglomerado ou quase um ser, né, quase um fantasma, quase um ser que vai criando uma forma pensamento. Eu gosto muito dessa palavra forma pensamento. Então eu tenho um pensamento aqui o dia inteiro de raiva, por exemplo, eu coloco esse pensamento no meu campo vibracional, estou sempre vibrando nisso, e como tudo é energia, é isso que a gente precisa entender, que tudo tem uma qualidade de energia. Então, o meu pensamento é energia, eu sou uma energia, a mesa é uma energia, a pedra é uma energia, a árvore é uma energia. Então, todas estas energias, a miasma, no espiritismo é miasma, justamente. Então, essas formas de pensamento, essas energias que nós produzimos, então os miasmas criam formas de pensamento, estou usando a palavra do espiritismo aqui. Então, nós vamos alimentando estes miasmas, vou usar essa palavra, que ela é mais ocidental, nós vamos alimentando estes miasmas e eles vão tomando forma. E o que significa, então, uma forma pensamento? A Blavatsky, que trouxe esse assunto da forma pensamento, ela bebeu muito numa fonte védica. Então, ela mudou o nome, ou seja, ela melhorou não, traduziu de outra maneira, mas é o mesmo conceito. E também isso é percebido por todas essas culturas que tinham essa relação com essas energias sutis. Então, se uma pessoa sensível, ela pode não ser nem dessa cultura nem daquela, ela vai perceber isso. Eu lembro de uma amiga minha que era arquiteta e ela tinha uma sensibilidade absurda. Então, quando ela chegava num ambiente, ela entrava naquele ambiente, ela passava a mão, ela sentia a energia. E ela percebia o quão difícil era de tirar essas energias. Então, o que torna um lugar sagrado é justamente a emanação daquelas energias, daquelas pessoas ali. Se vai num lugar sagrado, aí todo mundo entende aquele lugar como um lugar sagrado. Todo mundo ali faz ali uma reverência, faz ali uma oração, vai ali para se conectar com um espírito superior. Então, aquele lugar, ele fica impregnado dessa energia. Então, você pode chegar numa igreja, pode ser de qualquer religião, desde que aquele lugar, ele seja um lugar que foi consagrado para um trabalho mais de contato com as energias mais sutis e superiores, com energias mais expansivas, e não energias, porque energias sutis nós vamos ter de todas as qualidades. Então, essas energias,
elas são alimentadas, porque elas são energias, então elas são alimentadas pela nossa energia. E se a gente não tem uma clareza disso, se a gente não sabe disso, porque nós não acreditamos, porque a nossa cultura ela acaba tendo muita gente muito que tem uma percepção sutil, a gente está vivendo também um aumento de pessoas que pensam nisso, que entram em contato, a gente também está vendo crescer, eu vejo, por exemplo, dentro do meu trabalho, eu vejo crescer o interesse, então tem gente, tem muita gente que está tendo possibilidades de entrar em contato com vários conhecimentos e ampliando a sua consciência. Mas, por outro lado, nós temos também o oposto, a polaridade oposta. Então, um materialismo no nosso pensamento, ou seja, tudo é matéria. O que significa materialismo assim? É uma percepção de que não existe nada de sutil e que não existe essa relação. Então, dentro da visão chinesa, do Feng Shui, por exemplo, existe uma necessidade de se preocupar com isso. Porque isso favorece os miasmas, já estou misturando várias linguagens, mas para vocês entenderem, ou butas. Então, essas nossas energias alimentam esses miasmas, ou esses butas, ou essas formas de pensamentos. Então, qual é a qualidade? Então, nós vamos ver isso em vários aspectos. Qual é a qualidade do seu pensamento? Primeira coisa. Então, e aí vocês vão perceber uma coisa que é fácil de perceber. Então, vamos imaginar que você está com muita raiva, ou muita força, ou muito depressivo em algum momento da sua vida. Então, se você tem o hábito de, neste estado, por exemplo, ficar em determinado lugar da sua casa, então eu estou de força, vou lá e deito, ou estou com muita preguiça, e aí a cama me chama, já viram falar isso? Então, assim, eu estou com aquela preguiça, aí eu enrolo na cama, não arrumo a cama e fico ali, não troco a roupa de cama, não dou uma ordem no meu quarto, não coloco ali algo que harmonize o meu quarto. Quando eu chego no quarto, o que vai acontecer com a sua energia? Aquilo já está vibrando naquela energia. Então, quando nós estamos ali, nós vamos entrar em ressonância. Ou quem começa a ligar, quem que gatilha quem? Sou eu que coloquei essa energia no meu quarto, ou agora é o quarto que coloca essa energia em mim? Então, é retroalimentado. Então, nós temos uma retroalimentação com os ambientes. Então, é por isso que é tão importante nas culturas mais tradicionais, mais antigas, que estão mais ligadas a esses aspectos da consciência, seja essa cultura xamanística, seja lá do Tibete, da Índia, da China, não importa, mas essas mais antigas, que têm isto mais enraizado, essa percepção mais enraizada, é tão importante criar um ambiente de harmonia, porque isso favorece o seu trabalho de elevação de consciência, ou isso te tira desses estados onde você afunda mais. Então, se eu estou deprimido, ou se eu não tenho energia para fazer nada, a minha energia, usando a linguagem védica, está muito tamásica, tá um tamas muito forte, está com uma energia descendente, a energia está descendente. Então, a tendência nesse caso, a gente vai observando isso, por exemplo, em pessoas muito deprimidas. Então, a pessoa está muito deprimida, ela fica num quarto escuro, ela não abre a porta, não quer abrir a porta, não quer abrir a janela. Ali o quarto está cheirando mal, ali está um ambiente que está claramente em desarmonia e que piora o estado da pessoa. Então, quem é que está retroalimentando quem? Então, nós precisamos ter atenção a isso, porque para que a gente consiga interferir, às vezes, no ambiente para nos ajudar. Então, uma casa em desarmonia, não estou falando de beleza no sentido social de beleza, ou até classicista, a beleza é isso ou aquilo, beleza eu ter, não sei, um objeto sofisticado ou caro, não é isso. Então, nós vamos ver que eu estou falando de harmonia. Eu não estou falando de beleza, mas no sentido de harmonia. Então, nós podemos ir numa casa
super simples, e é isso que acontece muitas vezes, que às vezes a gente tem uma casa sofisticada e não temos harmonia. E às vezes você visita a casa de uma pessoa que mora de um jeito mais simples, que tem uma casa mais próxima da natureza e da simplicidade, e você chega ali e se sente super bem naquele ambiente. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha que estava passando férias na Chapada e tinha uma casinha lá simples e ela me mostrando a casa. É uma casa com um quarto e uma sala conjugada com a cozinha e aquela montanha atrás e ela falando assim, eu estou simplesmente no céu. Uma casa de chão de cimento, então aquela casa harmonizada. Então, o que que é beleza? Né? O que que é beleza? Você pode ter uma casa super sofisticada e ela não ter essa sensação de harmonia. E você pode ter uma casa super simples e ela trazer aquela harmonia. Então, o ponto de observação é a harmonia. E nós vamos perdendo contato com isso. Quando nós vamos entrando numa vibração, às vezes densa, sem nem perceber. Quando a gente vê, nós já estamos lá naquela vibração baixa. Então, você não sabe por quê. Teve uma época você estava com a energia lá em cima, e ali você vai perdendo aquela capacidade. Aí passa algum tempo, quando você olha, você fala assim, nossa, mas eu estou totalmente desconectado. Isso acontece também com o engordar. Então você engorda um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, outro pouquinho, quando você vê, você engordou 10 quilos. Você engorda um quilo por ano. 1 quilo por ano parece muito pouco, porque na verdade 1 quilo por ano dá 100 gramas por mês. Então, 100 gramas por mês, nossa, parece tão pouco. E aí, este é que é o ponto. É tão pouco. Aí, quando passa 5 anos, você engordou 5 quilos. Quando passa 10, você engordou 10 quilos. E aí, quando você vê uma foto sua de 10 anos atrás, que a gente vê que passa rápido o tempo, você olha e fala assim, nossa, eu tô 10 quilos mais magra. Vai emagrecer os 10 quilos, não é? Então, a harmonia e a vibração da nossa energia é a mesma coisa. A gente vai perdendo de pouco em pouco a conexão. De pouco em pouco nós vamos entrando no automático em relação, por exemplo, à nossa casa, aos nossos alimentos, à harmonia dos nossos espaços. Então, uma coisa vai se deteriorando aqui, outra coisa vai se deteriorando ali, é uma planta que você não molha, é alguma coisa que ficou lá sem você olhar, perceber a qualidade de energia daquele espaço, daquela situação. Então, dentro da cultura védica, é muito importante você ter um lugar de meditação. Esse lugar de meditação, enquanto um lugar de poder. Isso também é muito importante dentro do xamanismo. Eu aprendi isso no xamanismo e aprendi isso também com o Mahalila, estudando o Vedanta, estudando essas culturas mais tradicionais. Então, o que nós temos ali? Lá no xamanismo, eu vou chamar isso de lugar de poder. Eu lembro que a primeira coisa que eu aprendi quando eu cheguei, que eu tive um mestre xamânico, primeira coisa que ele me perguntou e que ele perguntava para todos, qual é o seu lugar de poder? Você precisa ter um lugar de poder. E que lugar de poder é esse? Eu falava, meu Deus, o que é isso? O que significa um lugar de poder? É um lugar onde você tem a facilidade de conexão. Então, eu lembro que eu ficava procurando na minha casa e eu morava só eu e minha filha. Minha filha era pequena e eu não encontrava esse tal lugar de poder dentro da minha casa. Eu não tinha feito uma intenção ainda, eu não tinha descoberto naquele lugar que eu morava. Não é que o lugar físico não existia, eu tinha espaço, mas eu não sabia qual era o meu lugar de poder. Eu não sabia qual era o lugar que quando eu chegasse lá, aquela vibração do lugar me ajudava a entrar em contato com o meu sagrado, com a minha harmonia. E eu lembro que eu fiquei rodando para lá e para cá, dentro da casa, vários dias. Até tentava no meu quarto, não era, punha na sala, achava que não, até que eu descobri que eu tinha uma varanda e que ali seria o meu lugar de poder. Então ali eu coloquei uma intenção, ali eu coloquei um tapete, uma planta, nada especial. Nada especial, o especial era a minha intenção.
A minha intenção de que ali era um lugar que estava definido, intencionado, contratado, decretado, que ali, quando eu sentasse ali, eu ia entrar em contato com o meu mundo interno, com o meu sagrado. Então, hoje, cadê os lugares de poder que nós temos na nossa casa? Eles deixaram... O quarto, ele virou o lugar de você ver Instagram e ver rede social, e quase sempre de péssima qualidade. Então, na hora que você vai dormir, que são as horas mais importantes do dia, as horas das transições, são as horas mais importantes energéticas. A hora do amanhecer, a hora do meio-dia, onde também muda a energia, e a hora do entardecer. O que você faz nessas horas? Na hora do amanhecer, raramente as pessoas, de uma maneira geral, nem estou dizendo de vocês, tem sequer um pensamento de decretar que aquele dia será um dia abençoado. Raramente a pessoa olha para aquele dia e fala: gratidão, amanheci mais uma vez e estou aqui a serviço, estou aqui intencionando que meu dia seja sagrado e que eu tenha mais consciência. Estou falando só de uma pequena oração. Então, aquelas famílias que os pais, mesmo que fossem religiosos, exagerados, como a minha família era muito cristã. Então, a gente tinha práticas, tinha sadhanas, usando hoje o nome do hinduísmo. Então, tinha práticas espirituais. A gente levantava e precisava de rezar. Uma Ave Maria, um Pai Nosso que fosse. A gente tinha que rezar, tinha que dar bom dia e pedir bênção para meus pais. A gente falava: benção, pai, benção, mãe. Ninguém dormia sem pedir uma bênção. Então, pedir uma bênção para os pais, ou pedir uma bênção para o seu eu superior, pedir uma bênção para o seu dia de hoje, abençoar o seu dia de hoje. Então, o dia começava. E na hora de deitar, ninguém deitava sem uma oração também. Então, onde estão nossas práticas espirituais? Elas se perdem, elas se perderam. Não é uma prática de voltar-se para dentro. Não por um lado, tinha uma beatice às vezes, e as pessoas, não quero mais essa beatice. O que ficou no lugar que não é beatice, que não é uma coisa fanática, mas que fica você com com a sua própria energia, cuidando da sua própria energia. Então, este lugar sagrado, essa harmonia, a sua casa é um espaço sagrado, é lá que você dorme, é lá que você come, é lá que você encontra com as pessoas que você tem mais intimidade, é a sua casa. E qual é a qualidade energética daquela sua casa? As pessoas, quando chegam na sua casa, se sentem bem, falam assim: que delícia aqui, eu tive uma qualidade de energia aqui, que eu relaxei, que eu entrei mais em contato, que eu fiquei mais em silêncio, que eu fiquei melhor. Ou a sua casa tem uma qualidade vibracional tão ruim que ninguém quer ficar lá dentro. E nem você mesmo quer ficar, porque tá tão ruim, tá tudo tão estranho que você não olha, não presta atenção. Por que a qualidade energética vai se deteriorando? Porque nós não colocamos a nossa atenção, porque nós não estamos presentes, porque a gente vive voando. A nossa cabeça vive presa em mil coisas. Então, aquilo que você alimenta dentro de você pelos seus 5 sentidos, seus sentidos, vai definindo a qualidade daquilo que você expressa, aquilo que você come, aquilo que você traz para o seu mundo interno, na qualidade do que você vê, daquilo que você traz para dentro da sua casa, a casa externa e a casa interna. Aquilo que você traz para dentro, ele promove mais harmonia ou menos harmonia. Então, nós precisamos olhar com este olhar de uma pessoa que acredita em miasmas, que acredita em formas, pensamentos, senão sua casa vai enchendo de fantasmas, entre aspas, tá? De quê? Dessas impregnações que depois elas estão lá vivendo com você. Então, como é que a gente pode fazer uma limpeza desses miasmas? Nós podemos melhorar a qualidade daquilo que você coloca dentro. Primeira coisa, o que adianta eu limpar se eu continuo sujando? O que adianta eu deitar cheio de formas, pensamento de violência, por exemplo? Vou deitar, assisto um filme violento e vou dormir com isso na cabeça. Então, assim, eu não consigo achar que isso não influencia o seu sono.
que não influencia o seu medo, que não alimenta os miasmas do medo, de tudo isso. Então, a qualidade, e a gente não pode ser tão inocente de achar que estas coisas que vêm para nós de forma gratuita, não têm intencionalidade atrás. Será que não tem uma intenção num filme muito violento? Será que não tem intenção de quem criou? Por quê? Por que a gente está consumindo esse tipo de conteúdo que depois baixa a sua energia? Não é porque eu gosto de ter cultura e não sei mesmo o quê. Mas observa se é realmente uma cultura ou se não está viciado em assuntos de muita adrenalina. Em assuntos que geram essa adrenalina. Se a sua qualidade não está sendo prejudicada pelo aquilo que você consome, pelo tipo de música, pelo tipo de alimento, pelo tipo de conversa, pelo tipo de troca que nós temos uns com os outros. Tem pessoas que quando se reúnem, seja lá para que for, reunir com meus amigos, o assunto é uma fofoca. Então, cuidado com isso, gente. Cuidado, porque além de ser uma maledicência, é um tipo de energia. Os xamãs, eles pensam em energia, eles não pensam em coisas, eles pensam assim, como se eles tivessem um raio-x para perceber a energia. Eles só pensam em energia, principalmente no xamanismo tolteca. O Castanheda fala isso nos livros dele. Então, quando a gente começa a perceber a vida em termos de trocas energéticas, nós vamos entender isso que eu estou falando. A sua troca energética é como? Eu conversando com uma outra pessoa, você sai de lá energizado ou sem energia? Por que será que baixou a energia? Parou para refletir sobre os ralos de energia, sobre os ladrões de energia? Não, a gente vai passando batido. Depois você está deprimido, não sabe por quê, não consegue levantar da cama porque não tem energia. Porque para tudo a gente precisa de energia. Para tudo. Então, uma pessoa que não tem, por exemplo, força de vontade, que não tem determinação, ela está faltando energia. Falta energia, falta gasolina, falta pique, falta garra. E onde está a energia dela? Onde está? Parou aonde? Então você pode visualizar uma pessoa completamente parada, desenergizada. Você consegue ver a casa dela harmonizada? Você consegue pensar assim? Eu não consigo. Consigo imaginar uma cama desarrumada, meio suja, a casa meio suja, não tem energia para limpar. Tô com preguiça, tô com isso, tô com aquilo. Aí é lá, aqueles copos sujos, aquela bebida que baixa a energia, qualquer coisa que é muito doce, é muita farinha, é muito tudo. Nós somos... Gente, se você tem cuidado com o seu carro, você não vai pôr uma gasolina ruim, porque você sabe que ele anda menos. A gente que é um ser complexo, que tem uma sutileza enorme, nós não vamos preocupar com isso. Nós não vamos mais preocupar, a gente vai ficar à mercê dos miasmas, dos budas. Então, o que nós fazemos para mudar isso? Primeiro, observar. Perceba qual é a qualidade daquilo que chega no seu sistema energético. Qual é a qualidade? Então, mude a qualidade, muda os horários de que você está assistindo uma coisa. Perceba o seu padrão energético, perceba. E às vezes você precisa tomar um banho de água fria, entrar na piscina, tomar um banho de cachoeira, dar uma limpada no seu ambiente energético, dar uma incensada, põe música de boa qualidade. Ali você vai ver que a vibração muda. Não sei se vocês têm essa percepção. Quando tem uma boa faxineira na sua casa, quando ela vai na sua casa, qual é a sensação depois que ela vai embora? Quando ela acabou de fazer a faxina? É de leveza. É de leveza. Então eu tenho uma pessoa que eu arrumei há pouco tempo, que ela é uma excelente faxineira, porque ela se preocupa com a energia, mesmo sem saber nada disso. Mas ela arrasta os móveis, ela vai atrás, ela coloca cheiros na casa, eu já pedi para ela colocar óleos essenciais, porque eu gosto muito de óleos essenciais. Então ela termina de fazer a faxina, ela coloca óleos essenciais e tá aquela maravilha. Tá aquela maravilha. Quando ela sai, você entra e fala assim, ai, que delícia de casa, ela tá cheirosa, tem algo diferente. Que algo diferente é isso? Não é só a limpeza física, é a limpeza energética do ambiente. Preocupe-se com isso. Preocupe-se com isso. E segundo o Dr. Ruguet, que eu gosto muito de tudo que ele fala, ele é um grande mestre para mim,
Uma das plantas que mais harmoniza o ambiente e mais limpa o ambiente é alfavaca, que equivale a tulasi lá na Índia, que é uma planta sagrada. Alfavaca é um tipo de manjericão, parece com manjericão, tem aquele cheiro alfavaca cravo. Ele diz que se você tiver alfavaca cravo perto da sua casa, um vasinho nos seus ambientes, aquele aroma, a alfavaca cravo, ela é uma planta extremamente limpadora desses miasmas energéticos. Então, é uma planta simples. Aqui em casa dá de mato. Ela nasce à toa. Então, assim, quando eu cheguei aqui no sítio a primeira vez, que eu cheguei aqui, quando eu vim comprar esse sítio há 13 anos atrás, lá no mato, perto do riacho, era uma mata de alfavaca. Era alfavaca ali. Cheguei lá e senti aquele aroma de alfavaca e falei assim, que maravilha, esse lugar eu quero. Foi justamente assim. Então a alfavaca me atraiu para vir para cá. E eu estou falando para vocês se preocuparem em harmonizar. Vejam, gente, o mundo está com muitos conflitos. Preserve o seu espaço sagrado, cheio de harmonia, para proteger você, para proteger a sua família das energias, dos miasmas que estão vindo. A gente precisa criar esse filtro de proteção dentro do nosso espaço interno e da nossa casa. Proteger a sua família, proteger você de miasmas que influenciam muito o nosso pensamento. Os videntes, coisa que eu não sou, mas eu percebo, sinto muita coisa, mas não sou uma vidente. Os videntes, eles falam como que esses seres astrais, eles interferem mesmo no nosso pensamento. E muitas vezes você acha que você está pensando uma coisa, mas são influências. Os espíritas falam muito disso, muito mesmo disso. Eles estão muito certos em alertar para isso, para que a gente fique alerta a essas situações. Então era isso que eu queria falar hoje. Gratidão pela presença de vocês.